história aí da igreja. Um outro personagem que nós não podemos esquecer, fantástico, chamado de Rei Henrique VIII. Rei Henrique VIII é um rei inglês, né? E ele vai criar uma igreja chamada de Igreja Anglicana, né? Olha lá, só lembrar hoje aí da rainha Elizabeth, né, lá da Inglaterra, ela participa da Igreja Anglicana, né? O rei Henrique VIII, ele começou a perceber que o poder poderia ficar nas mãos da igreja, então ele vai tentar trazer o poder para quem? Para ele não quer perder, isso é óbvio. Ele era casado com uma mulher chamada Catarina de Aragão, né? Acho que os alunos conseguem aí lembrar um pouquinho. Catarina de Aragão era filha do rei Fernão de Aragão e da Isabel de Castela da Espanha, já estudamos isso lá atrás, ok? Então ele casa com ela, porém, ela não dava para ele um filho homem. E para dar continuidade na sua monarquia, era necessário que tivesse um filho homem. Porém, a Catarina de Aragão vai dar a ele uma filha chamada Mary Tudor, ou Maria, né, Tudor, da família Tudor, que é chamado de dinastia. O que vai acontecer? Ele era muito católico, né? Porém, ele vai querer se separar de Catarina de Aragão, mas para a Igreja Católica o divórcio não é algo que deveria acontecer. Mesmo assim, ele se separa de Catarina de Aragão e casa-se com Ana Bolena e vai ter uma menina chamada Elizabeth Tudor, ou Elizabeth da dinastia de Tudor. Porém, você pode questionar, mas e o filho homem? Ele vai ter um filho homem lá para frente, porém vai morrer bem jovem, né? Criança praticamente. Interessante que o rei Henrique VIII vai casar por volta de 5 a 6 vezes. O cara era meio que tentadinho aí para ter mulher, né, Edvaldo? Essa era a parte do rei Henrique VIII. É muito importante a gente pensar que o rei Henrique VIII ele vai trazer também algumas questões importantes da Igreja Católica, da Igreja Luterana, da Igreja Calvinista para a sua Igreja Anglicana. Mas antes disso, nós temos que pensar o seguinte: quem é que apoiava o rei? O parlamento, né? Hoje mesmo nós temos o parlamento que faz toda aquela parte de governo da Inglaterra. O parlamento também existia nesse período já com o rei Henrique VIII. E o parlamento vai criar em 1531 um ato chamado Ato de Supremacia. O que é isso? É um ato que vai dar pleno poder para o rei. Então, o rei é que vai comandar a igreja da Inglaterra. Então, o único chefe supremo da igreja da Inglaterra vai ser o rei. Então, é esse o poder que ele vai dar. Ok, Edvaldo? Ok. E como a Igreja Católica reagiu a todo esse movimento que ocorreu por esses homens aí que queriam essas mudanças? Ok. Vamos voltar um pouquinho, só para a gente entender sobre isto. Os alunos devem estar se perguntando, né? Mas e o Renascimento? O Renascimento aconteceu um pouquinho atrás aí, trazendo novas ideias, né? Vamos lembrar da França, né? Um dos berços aí dessas ideias, outros países europeus. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí a chamada Contra-Reforma ou Reforma Religiosa. O que acontece? A Igreja Católica ela começa a perceber que está perdendo fiéis. A Igreja Católica começa a perceber que está perdendo os seus cristãos. E ela quer trazer todo mundo de volta. Como? Então, ela é obrigada a criar alguns mecanismos, criar algumas coisas que se tornem aí importante para a igreja. Por exemplo, ele vai reafirmar os dogmas. Não sei se os alunos aí lembram, dogma é uma verdade absoluta que não pode, de maneira alguma, ser contestada. Quer dizer, sou católico, eu não posso contestar de maneira alguma os dogmas da igreja, ok? Então, por exemplo, a igreja prega que Maria, mãe de Jesus, né, é uma mulher virgem, obviamente, pura do pecado, livre, né, perdão, do pecado original, quer dizer, conhecido como Imaculada Conceição. Imaculada Conceição é um dos dogmas pregados aí pela igreja. Ele vai proibir também a simonia, lembra o que eu comentei?
a indulgência, que é o pagamento para ir para o céu, a venda de relíquias, tudo isso vai ser proibido. Vai acabar também, né, com essa indulgência, como eu já comentei, só que vai acontecer algo importante. A Igreja Católica, ela vai restaurar um tribunal que já existiu anteriormente, chamado Tribunal da Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. Né? O que seria esse tribunal? É um tribunal que vai julgar as pessoas que vão contra a Igreja Católica. Imagina aí, né? O aluno, você é contra os princípios, não aceita as ideias, pode ir para esse tribunal e, dependendo, pode ser julgado e queimado, morto, queimado vivo. Né? Então, havia esse tribunal. Só para vocês terem uma ideia, vai aparecer um personagem muito importante chamado Giordano Bruno, que vai defender o heliocentrismo criado por Nicolau Copérnico. O que vai acontecer com o Giordano Bruno, né? Giordano Bruno depois vai ser morto, queimado vivo. Vai aparecer um personagem importante chamado Galileu Galilei, porém ele vai retratar, né? Um pouco mais esperto, retrata e acaba não morrendo dessa forma. Nesse mesmo período, a igreja também vai criar um sistema chamado de index, a criação do index. O que seria isto, o index? O index é uma relação de livros que existia, que não podia ser lido pelos cristãos. Então, ele vai mostrar uma relação de livros que o cristão, que o católico, na verdade, né, não podia de maneira alguma ler. Então, quem lesse esses livros poderia ser condenado, julgado de alguma forma. Esse index é conhecido como Index Librori Prohibitori. Né? O que quer dizer isso? Né? É um índice de livros proibidos. Cristão nem sonhem em ler um livro desse. Eles não aceitavam de maneira alguma. Nesse mesmo período, para a gente já, entre aspas, finalizar a nossa conversa, vai aparecer aí uma ordem religiosa, uma instituição religiosa muito importante, conhecida como Companhia de Jesus, lá no ano de 1534. Então, observa que no século XVI. Quem é o grande mentor dessa ordem religiosa, dessa fundação dessa ordem dos jesuítas? Um cara chamado Inácio de Loyola. Para quem não sabe, Inácio de Loyola, ele era um militar espanhol. Ele vai criar essa fundação, essa ordem chamada de jesuítas, tanto que aqui na nossa América, os jesuítas vieram com a intenção, obviamente, de catequizar e fazer com que as pessoas voltassem para a Igreja Católica, uma vez que a Igreja estava perdendo muitos fiéis. É interessante a gente lembrar que nessa expansão da Companhia de Jesus, nessa expansão dos jesuítas, esses padres, eles vieram como se fossem, entre aspas, os soldados. Eram considerados padres soldados. Então, eram considerados soldados de Cristo. Por quê? A ideia deles era, obviamente, defender, proteger, fazer com que as pessoas voltassem para a igreja. Só para a gente encerrar, é só nós lembrarmos um pouco das cruzadas, lá atrás, quando a Igreja Católica lutou para conquistar Jerusalém, né, das mãos dos muçulmanos, o Papa convocou muitas pessoas, até mesmo crianças, né, para ir lutar. E aquele que morresse lá nas cruzadas, ele ia direto para o céu. Então, aquelas pessoas foram chamadas de soldados de Cristo. Então, a Igreja Católica, ela tentou se reestruturar e, aos poucos, foi moldando ideias, foi moldando fazendo formas para que as pessoas começassem a voltar para a Igreja. E hoje, a Igreja ainda continua sendo uma grande instituição religiosa, tanto no Brasil quanto no mundo no geral. Ok? Espero que tenha entendido aí um pouco dessa trajetória. Não, perfeito. Foi show de bola. Aprendemos muito aqui. Agora, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão, cada um nas suas casas, né, por causa dessa pandemia aí. Por favor. Beleza. Esse é um momento delicado, né, que nós estamos vivendo devido ao coronavírus, esse Covid-19. E eu gostaria de deixar um recado para os alunos, que vocês, alunos, continuem estudando. Não desanimem jamais, mesmo nessa dificuldade que nós estamos encontrando hoje, de estudar virtualmente, cada um tendo que correr atrás dos seus estudos,
tendo que ler, tendo que aprender, né? Obviamente sozinho. Eu gostaria que vocês continuassem firmes. Lembram aí, a escola Afrânio de Oliveira, junto com todo o corpo docente, os professores, junto com a coordenação, a direção, os funcionários, todo mundo está torcendo para você. Estamos deixando aí todo o material no Facebook, em outros mecanismos, né, para que você possa estudar. É um momento difícil? É. Nós vamos pensar o seguinte, né? Eu gostaria muito do meu colega que estaria do meu lado, eu gostaria muito de perguntar diretamente ao professor. Nesse momento está impossível, mas você tem aí as tecnologias a seu favor. Então, aproveite, estude e consiga, almeja coisas grandes, que com certeza você terá todo o sucesso que pretende ter, ok? Muito bom. Então, como está aproximando aí o Dia das Mães, eu gostaria também que você deixasse aí uma mensagem para as, né, abençoadas mães de nossos alunos e todas as mães do Brasil e do mundo. Beleza, Divaldo, obrigado. Para todas as mães, para as nossas alunas aí, algumas que também já são mães, né, mesmo ainda fazendo lá o seu ensino médio, eu desejo a todas as mães felicidades, peço a Deus, né, que possa abençoar cada um de vocês, e lembro, você é aquela que faz a diferença dentro do seu lar. Parabéns, mães, por esse dia. Lembrando que o Dia das Mães não é apenas esse domingo que nós celebramos, mas todos os dias. Como nós temos um dia especial, então nós desejamos toda a felicidade. Eu, como gestor da escola, junto com o diretor Cláudio, professores, coordenadores, né, desejamos a vocês e todos os professores, né, como já falei, desejamos a vocês feliz Dia das Mães e que Deus possa abençoar sempre. Joacil, foi um prazer, muito obrigado por essa conversa, né? Foi extremamente importante aqui para todos nós. Grande abraço e até. Beleza, Adivaldo? Obrigado.